Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Priscila e estamos entre livros e poesias. Vamos para um compilado das minhas leituras de fevereiro? Sim, eu sei, já estamos em maio, mas aqui é tudo com delay. É para você matar o gostinho, assim, ter a saudade, sabe? Nossa, o que será que ela leu no começo do ano? Pronto, tá aí, ó. Peter Pan, J.M. Barrie, Toca Livros Clássicos. Mais um livrinho que eu li lá na parceria com eles, por ser uma toque. É um aplicativo bem legal, os áudios livros são com uma qualidade muito boa. Fica a dica para vocês. Eu já tinha visto filmes, desenhos, mas de fato nunca tinha lido Peter Pan. E aqui eu ouvi. E ele me fez uma companhia muito agradável num período que eu não estava muito bem. Eu tenho tido alguns problemas por conta das minhas crises de coluna, artrite, fibro e por aí vai, vocês já estão acostumados, até por isso que os vídeos aqui no canal estão demorando horrores para sair. Mas eu não podia deixar de fazer esse compilado para vocês, porque eu li bastante coisa em fevereiro que vale muito a pena ser compartilhado. E aqui, óbvio, a gente tem Peter Pan, Os Garotos Perdidos, o Andy, toda aquela aventura que os desenhos e os filmes já nos mostram. Mas quando a gente lê, ouve o livro, a gente percebe muitas nuances, muitos temas, muitas coisas que são trabalhadas nesse livro e que são importantes, como o abandono parental, essa questão, essa versão que o Peter Pan tem dos adultos e da família. Por que será que ele tem essa versão? Isso é explicado no livro. O brincar de faz de conta na hora das refeições, tipo, nem sempre eles têm que comer. Então a brincadeira ali simboliza também muito a falta, né, do alimento e tudo. E me lembrou um pouco os meninos que moram na rua, me lembrou um pouco Capitães de Areia, de Jorge Amado. Então é um livro que traz muitas reflexões pra gente. Tem uma parte nesse livro que me marcou muito, porque um dos capangas lá do Capitão Gancho pergunta: o que é uma mãe? E a gente percebe que tanto o bando do Capitão Gancho quanto o bando de Peter Pan estão perdidos, né? Eles precisam de uma mãe, porque a figura da mãe é aquela que deveria cuidar, proteger, amparar. Então, esse livro mexeu bastante comigo, tá? Gostei, fica a indicação para vocês, se vocês quiserem escutar, né? Fica aí a indicação da Toca Livros, que tá maravilhosa. Só posso dizer isso para vocês. Muito boa, vale muito a pena. Agora, a gente vai para a próxima leitura, que eu já li 3 vezes. Mar de Porcos, da Maísa Santiago, selo Cifres. Aqui a gente enfrenta uma pandemia e uma empresa, a Facinel, detém todo o controle de medicamentos, transplantes e qualquer coisa relacionado a essa pandemia. E um grupo de piratas do Nordeste decide lutar contra esse sistema e ajudar as pessoas que também precisam. Então, meio que eles roubam, digamos assim, dos empresários para ajudar essas outras pessoas que também precisam de tratamento, não tem como conseguir. É um livro emocionante, com muita ação, cenas de embate, de luta mesmo, de confronto, um regionalismo presente, não só na linguagem, a gente aqui tem um regionalismo, aprendeu a falar não, um regionalismo muito presente nos costumes, nas tradições, na forma como um se relaciona com o outro. A Maré é uma protagonista maravilhosa, emotiva, que tem aí uns traumas, uns problemas do passado, e a Maísa vai sim tocar de novo aqui no tema da saúde mental, ela toca muito nessa tecla nos livros dela, e ela faz isso com maestria. Os personagens são cativantes, são bem desenvolvidos, a história é muito amarradinha, e aqui a nossa pandemia é de rantaporcino, acho que eu falei certo, que foi derivado de um transplante de rim de porco que, em seres humanos, que aconteceu já na vida real. Na vida real, deu tudo certo, foi bem sucedido. Aqui na história, não. Isso encaminha para uma pandemia, para uma distopia, e aí a gente tem esse mundo que a Mai criou, e o final é assim... Ao mesmo tempo que é desolador, é muito emocionante, é muito bonito, é muito altruísta. Nossa, gente, hoje tá ruim para falar, hein? Gente, selo Cifres, ficção científica nacional, qualidade, top de linha, só leiam, vocês não vão se arrepender não. Vocês sabem disso. Só indico coisa boa aqui para vocês. Próximo livro. O Saltério Perdido, o que há escondido nas histórias do cotidiano, de Joângelo Souza. Esse aqui eu li pelo Clube do Livro Nacional. E ele vai trazer a proposta de contar contos pra gente, que são diferentes entre si, podem ou não ter ligação, mas isso não é o ponto aqui.
mas que tenham a ver com capítulos dos salmos da Bíblia. O Saltério Perdido, nós sabemos que são 150 salmos. Então ele vai fazer volumes de livros, cada conto, cada capítulo vai ter ali alguma coisa de um salmo. Capítulo 1, algo do Salmo 1, 2, e por aí vai. E é interessante a gente ficar buscando esse saltério perdido entre. Nem sempre está perceptível, nem sempre está ali logo de cara, mas foi muito bacana a forma como ele trabalhou nesses contos, reflexões que nos levam para os salmos, ou os salmos nos levam para os contos. Meio que é uma ligação. Não se trata de um livro religioso, os contos, um fala de um conceito de classe, o outro fala de uma menina que queria conhecer o que tinha do outro lado do terreno da casa dela. Não sei se isso foi uma boa ideia. Fala sobre o Marcos, um rapaz que trabalha ali numa empresa, tem uma vida aparentemente normal, mas tem uns pequenos surtos de vez em quando. E fala sobre uma menina que está fazendo ali a campanha eleitoral pro tio dela, mas se vê dividida entre ser fiel ali à família e aceitar a proposta do outro candidato. Eu gostei, né? Eu queria ver um pouco mais desses contos, confesso, mas eu entendi que a proposta não era essa. Eram histórias que, como se eu parasse no ponto de ônibus com você e te contasse um pouco como foi o meu dia. Você não ia saber como que minha vida ia continuar depois daquilo. Mas você ia pensar, nossa, aquela história que aquela menina me contou me fez pensar nisso ou naquilo, ou refletir sobre isso e naquilo. Quantas vezes eu já não fiz isso, gente? Conversei com pessoas uma vez na vida e nunca mais. Então eu me senti um pouco desse jeito lendo esse livro. Fica a indicação, li pelo Clube do Livro Nacional, tem resenha completinha lá no meu perfil. Bom, vamos lá, deixa eu falar menos sobre os livros, porque senão vamos ficar aqui até amanhã, porque postar, não tô postando muito em dia não, mas ler, né? Biblioteca Além do Tempo, do Pedro dos Santos. Eu tenho até o físico aqui, ó, para mostrar para vocês, que eu ganhei no sorteio. A gente leu na LC de Contos, lá do Trilhando a Leitura, com a Giovana. E a gente tem aqui um conto muito filosófico, histórico, científico, Em Meio às Estantes de Alexandria, da lendária Biblioteca de Alexandria, momentos antes de sua devastadora destruição, múltiplas versões de um viajante do tempo encaram uma jornada intrínseca guiada por Todd, seu enigmático mestre. Gente, é muito bacana isso aqui, a gente aprende muito. Gente, é pequenininho, mas é tanta reflexão que tem aqui dentro, que só fica a dica para vocês, vale muito a pena ler, é maravilhoso. Gente, olha, a versão que eu ganhei, autografada. Gostei bastante das reflexões do nosso protagonista, do que ele aprende. Na cabeça dele, ele tem que salvar a humanidade do fim. Será que tem como salvar a humanidade do seu próprio fim? Do seu próprio caos? Fica a pergunta no ar aí, para vocês também me ajudarem a pensar sobre isso. Muito bom, super recomendo, indico para vocês assim, com força. Os outros livros eu não tenho necessariamente a capinha para mostrar para vocês, mas eu vou falando e depois a capinha vai aparecer em algum lugar aqui na tela. Clube de Literatura Negra, que é a Jéssica Cacto que coordena. Lemos em fevereiro Uma Chance de Continuarmos Assim, da Tayasmin Umakti. Acho que é assim que pronuncia. A gente leu a versão de e-book, 128 páginas, e é um afrofuturismo, né, com foco em viagem no tempo, onde a gente vai ter muitos elementos africanos. A gente tem duas amigas que estudaram junto ali, que decidem criar uma máquina que dê para viajar no tempo. Só que elas chegam a uma conclusão. Negro, viajar para o passado não é uma boa ideia. Elas aprenderam isso com Octavia Butler. Tá difícil falar português, eu invento de falar inglês. Em Laços de Sangue. Que eu até comecei a ler pelo Esquilo, mas ainda não continuei, porque é muita coisa, né, gente? E aí elas decidem que o único caminho viável é o futuro. Mas será que é uma boa ideia? Vocês vão precisar ler o livro para descobrir. É uma escrita, na minha opinião, bem científica, tem muitos elementos do sci-fi mesmo, e com essa pegada também racial, porque é um afrofuturismo. Eu gostei muito de como a autora trabalhou aqui os elementos sociais, políticos, raciais. O final também foi bem surpreendente para mim. E eu gostei, tá? Foi um livro que me fez ter várias reflexões sobre o tema, sobre raça, sobre o que nos espera no futuro. E será que se um dia eu criasse uma máquina do tempo, para onde eu iria? Fica essa pergunta. E se você quiser ler com a gente no Clube de Literatura Negra, só vem, porque os livros lá, a curadoria da Jéssica é maravilhosa. Só vem. Próxima leitura que a gente fez foi Kame, da editora VEC, do Gabi Leão. Aqui, a gente vai conhecer a investigadora Maia Torres, que encontra um corpo carbonizado
na zona ali oeste do Rio de Janeiro. E ela começa a pensar, será que vai ser o primeiro de muitos? Será que a gente está falando de um serial killer? Em contrapartida dessa investigação, a gente também tem a voz do assassino, implacável, sem remorso e com desejo ardente de vingança. Por que ele matou? Quem é ele? Quem morreu? Você terá que ler para descobrir, mas eu te falo que esse livro é impossível de largar. E sabe aquele livro que a gente lê muitas vezes concordando com o assassino? Quando a gente começa a conhecer a história de quem morreu, e aí você começa a perceber assim, gente, eu tô ficando perturbada, né? Gente, que escrita. Cara, eu tenho que parabenizar o Gabi, porque assim, esse livro é maravilhoso, é tensão do começo ao fim. Ele toca em temas sensíveis, tá? Então já deixo aqui o aviso para vocês, né? Relacionamento abusivo, tentativa de feminicídio, tentativa de estupro. Então a gente tem temas fortes aqui, tá? Nesse livro. Vale a pena ficar de olho. E a gente tem essas falas do assassino, esse assassino que é muitas vezes irônico, que é muitas vezes sem piedade. Ele passa assim uma vibe tão cruel, mas quando a gente começa a conhecer o outro lado, quem é aquele corpo carbonizado? A gente começa a ficar assim, sabe? Meu Deus, eu não sei se eu deveria estar concordando com isso, mas eu tô passando um pano aqui, sabe? É errado, muito, claro, ninguém deveria morrer, todo mundo deveria ser preso e pagar pelos seus crimes. Mas sabemos que no mundo que a gente vive, quando se tem dinheiro e se é de uma família influente, é muito difícil, né? Vamos combinar. Então, esse livro ele vai falar também sobre a dificuldade de superar o luto, vai falar sobre como é importante ter uma rede de apoio, mesmo que essa rede de apoio seja o dono de um bar e um gato. Fica a dica. Esse livro é maravilhoso, sensacional. Pode ler sem medo. Se você gosta aí de um suspense, de um thriller, uma investigação policial, só mergulha. Você não vai se arrepender. Próxima leitura, Yaya Garcia, de Machado de Assis. Gente, eu amei essa história. Aqui a gente vai acompanhar um triângulo amoroso, por assim dizer. Tá mais para uma intriga amorosa, vamos dizer assim, que vai envolver o Luiz Garcia, a Estela e o Jorge. E, futuramente, a Yaya, que é a filha do Luiz Garcia. Esse livro é muito bom, parece trama de novela. Você fica querendo acompanhar o desfecho, o desenrolar dessa história. E desses personagens, que a vida deles meio que se entrelaçam, por assim dizer, né? É muito mais do que um simples romance, uma simples história de amor. E aí a Garcia é o retrato de uma sociedade hierarquizada, no qual o casamento era uma das formas mais comuns de ascensão social. É nesse universo que vai gravitar ali esses quatro personagens e essa intriga amorosa, que vai ser levada com a gente vai acompanhar esse desfecho até as últimas páginas. E esse livro também marca o encerramento da primeira fase da obra de Machado de Assis, que inclui Ressurreição, A Mão e a Luva e Helena. E é a despedida, digamos assim, do dito Machado romântico para o realista, e também um passo para sua consagração, com Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro e Quincas Borba. Então aqui eu senti muito isso mesmo. Até eu já li Dom Casmurro, né? Eu fiz o reverso, digamos assim. Eu li Dom Casmurro duas vezes já. E tô lendo Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu tô um pouco atrasada com o grupo lá que eu tô seguindo com eles, que é o grupo As Três Artes da Tamara. Esse mês eu acabei me enrolando um pouco, não consegui acompanhar o cronograma. Mas eu gostei muito desse livro e eu gostei bastante dessa edição. Tirando a letra, que é bem pequenininha, eu gostei porque ela traz bastante conteúdo extra sobre um panorama do Rio de Janeiro, de Machado de Assis, sabe? Transporte, dinheiro daquela época, roupa, horários de alimentação, um panorama social, cultural, político. E isso faz com que a gente consiga entrar melhor nesse mundo que Machado de Assis criou aqui. E eu gostei bastante, vale a pena conferir, gente. Próximo livro, mas não menos importante, Vermelho, sobre sonho e pesadelo. Gente, eu me despedi com dor no coração de Dreve, Terope, Rimora, Eterna, Brisa,
noite e todos os personagens que a Fátima Telles criou nesse universo maravilhoso, fantástico, que explora aí, né, lendas, o folclore, tem esse pezinho, sabe? O folclore brasileiro em lendas, em mitos. Que livro bom, que livro gostoso. Aqui a gente vai conhecer ainda mais esse mundo que a Fátima criou. A gente vai passear por cada cantinho. A gente vai conhecer melhor os personagens e as relações entre si. Esse livro ele tá mais emotivo, ele tá mais introspectivo. Eu chorei, igual gente grande lendo esse livro. Eu falei pra Fátima que ela tinha que ter mandado lencinho pra gente, porque realmente foi muito emocionante. Gente, o romance aqui também entre o Dreve e o Terópio, tá aquele romance mais com aquele ar assim de que algo vai acontecer. Tem alguma coisa no ar e a gente ainda não sabe o que é. Gente, tá maravilhoso. Só leiam essa trilogia e só para mostrar para vocês, eu tenho os dois primeiros agora. Olha lá, ó, preto e verde. Ai, gente, não acredito. Muita emoção. Em breve terei o vermelho. A autora me mandou de presente aqueles dois e eu fiquei sem saber o que fazer, né? E em breve terei o vermelho para completar minha coleção. Só leiam, gente. A minha fantasia, assim, para quem gosta de fantasia, de um mundo original, personagens maravilhosos, mais 16, belezinha? Só vai, porque não tem como se arrepender. É nacional, é fantasia e é maravilhoso. Tem representatividade para todo mundo. Todo mundo deve se sentir bem-vindo no mundo da Fátima. É o lema dela, que todas as pessoas sejam bem-vindas ao meu mundo. E realmente é muito acolhedor essa fantasia que ela criou. Próximo livro, mas não menos importante, sim, estou olhando a minha colinha aqui porque já tinha gravado um vídeo antes e eu falei, e essa coisinha aqui me deixou na mão, então não saiu som nenhum. Então estou gravando tudo de novo. Revés, o presságio dos corvos, da Danielle Wang, da editora Veridian House. Tem resenha completinha lá no meu perfil desse livro. É uma fantasia urbana, também um mundo todo original. São 977 páginas. Aqui nós vamos ter uma tribo, digamos assim, e vamos ter homens-pássaros, homens-peixes, lobisomens, os Rizakis, que é uma ameaça aí, né, a essa tribo e a todo ser humano, de forma geral, que são como se fossem uma invasão alienígena, por assim dizer. Pode-se dizer, uma ameaça, né? E a gente tem essa tribo que funciona como uma linha de frente na batalha contra os Rizakis. E nesse meio do caminho, quem cai de paraquedas no meio desse rolê? Jinho, um garoto que perdeu os pais, foi morar com os tios, que sofre bullying na escola. Só por ele existir, a cidade acha que ele é amaldiçoado e, para completar, os tios não gostam dele. Ele tem um amigo, Samuel. Isso dá um alívio. O livro é bem escrito, as trocas são muito boas. Quando começa a parte da fantasia e o Jin-Hoon cai mesmo com tudo nesse mundo da fantasia, com direito a asa e tudo, aí a gente começa a perceber que ele também vai fazer parte dessa tribo, e aí tem essa questão da Found Family. Tem uma linguagem um pouco mais divertida, a gente vai entender um pouco cada nuance de construção da relação entre eles, como essa tribo funciona. A gente tem aí o Jin-Hoon, ele tem um crush no Young Jai. Não sei muito falar os nomes não, gente, é tudo japonês. Só que assim, eu tenho um adendo para fazer. Apesar de eu ter gostado muito desse livro, eu acho que o protagonista sofre demais. Mas é demais, gente. Não é assim, ah, ele sofre. Não, ele sofre muito. Ele come o pão, amassou com o pé, com a meia, com o sapato, e com tudo que você puder imaginar. Gente, o bichinho sofre tanto. Tanto que quando você acha que ele, não, ele já sofreu tudo que ele tinha para sofrer, ele não vai sofrer mais. Acontece uma situação que me deixou assim extremamente desconfortável e eu não estava preparada para aquilo ali. Eu acho que deveria ter até um conteúdo, um aviso de conteúdo sensível um pouco mais detalhado do que teria, fora as cenas de violência, de bullying e tudo mais que acontece no livro. Então a gente está falando aqui de coisa mais séria, tá? De cunho sexual, por assim dizer, se é que vocês me entendem. E eu fiquei pensando, será que precisava do nosso protagonista sofrer tanto? Eu não consegui entender na história motivação para isso. É porque ele vai despertar uma força e a partir de todo esse sofrimento ele vai se tornar
sei lá, o prometido, o escolhido, que vai derrotar todos os Isaacs, eu não consegui entender qual o fundo de todo esse sofrimento. Isso me deixou um pouco chateada com a história. Mas eu ainda estava, assim, tipo, confiante, porque vai ter o segundo. Então, vai ter aí toda... A gente vai ver o Jin-Hoon vencer, né? É volume único. Aí eu fiquei mais frustrada ainda. Confesso. Eu fiquei chateada, porque eu queria mais, não mais sofrimento. Eu acho que o Jin-Hoon já sofreu tudo que ele tinha para sofrer no primeiro livro. Mas eu queria ver mais dessa Fonte Family, dessa tribo, da parte boa, sabe? Do Jin-Hoon tendo uma vida boa que ele merece, sabe? Não sei, eu senti que faltou isso pra ele, tadinho. O bichinho sofre demais. Meu humilde ponto de vista. Ah, o livro é ruim por isso? Não, é bom. Fantasia original, os personagens são interessantes, tudo que acontece ali em termos de política, de descoberta, é bacana, mas teve essa parte aí que pra mim foi um ponto negativo na história. Próximo, não menos importante, Máscaras, Segredos e Desculpas, é um conto do Tengu Pixel. Aqui a gente tem um grupo de artistas que se apresentam, eles se conheceram aí ao longo da vida e são muito unidos, é uma família mesmo, sabe? E eles vão receber uma missão, que é pegar um livro de um lugar e levar para uma pessoa que contratou o serviço deles. Só que no meio do caminho acontece algo que meio que prejudica uma pessoa do bando deles por conta desse livro. E aí, quando eles chegam lá para entregar esse livro, tudo acontece, porque eles querem saber que livro é esse, o que é aquilo que aconteceu, e aí, gente, parece que o conto vai para um outro lugar, de ação, de luta, de embate, de enfrentamento, e é tão bonito ver como esse grupo se defende, se protege, é um pelo outro ali, ó. Se um cai, todo mundo cai. E eu gostei bastante de ver essa dinâmica. Confesso que eu queria mais. Eu achei uma história tão boa, assim, eu queria saber um pouco mais das máscaras, dos significados, né? Só que aí eu descobri, ai, que o autor, ele tá lá no Instagram, então eu tô seguindo ele no Wattpad, acho que é assim que fala, e aí ele vai mandando historinhas pra gente de cada protagonista. Então a gente vai tendo aí essa continuação, né? Saber um pouquinho mais de cada um. Gostei muito desse conto, ali junto com as meninas do Clube Estante Dark, e fica a indicação para vocês, porque vale a pena conhecer. O último livro que eu li em fevereiro. Ai, meu Deus, nossa, nem acredito que vai ser o último. Maquiador da Morte, da Alice Litter. O que falar desse livro? Primeira coisa, eu pergunto para vocês. O que você faria pela fama? Até onde você estaria disposto a ir para ser famoso? Famosa. Gustavo queria muito ser famoso. Ele tentou de tudo. A música, o teatro, a dança, o futebol. Mas o bichinho não tinha talento. E aí um dia ele pensou, bom, não são só os heróis que se tornam famosos. Os vilões também. Se eu decidir me tornar o maior serial killer que esse mundo já viu. Se eu conseguir fazer bastante sucesso, a mídia vai falar bastante de mim, eu vou me tornar notícia nacional, vai ter livro, e a Netflix pode até lançar um filme, uma série. Então toda a discussão do nosso livro parte daí. Uma pessoa que pela fama é capaz de tudo, até de matar. Só tem um probleminha. O nosso futuro serial killer tem fobia de sangue. Ele vê sangue e desmaia. Então com essa ironia, com esse humor, com esse sarcasmo, que a Alice vai construir toda essa crítica a essa construção e a essa veneração, né, que se tem com esse mundo dos serial killers, dos psicopatas, e que eles se tornam famosos, e toda essa discussão atrás da fama, do que vem com isso. E até onde você estaria disposto a ir por ela. E como que as outras pessoas também parece que estão cada vez mais sedentas em consumir esse tipo de conteúdo. Então o livro vai trazer muitas críticas a isso, não só a esse tema em si, mas como a Dark Web, a outras críticas políticas, sociais. A gente vai falar muito aqui do feminicídio, muito, vai ter uma discussão
ferrenha do feminicídio nesse livro. E a gente tem em cena também a Tamara, que vai ser aí a namorada do Gustavo, e ela vai entrar em cena meio que para fazer parte desse ritual macabro que vira a vida desses dois. E tudo que acontece ali, tudo, até as cenas hot, fazem parte desse ritual. Tem umas cenas que eu confesso para vocês, são difíceis de engolir, difíceis de ler. E um conselho, se você for uma pessoa meio nojentinha, que não está acostumado a ler livros com tanta descrição, não leia comendo. É um conselho que eu te dou. Eu falei para a Alice que ela tinha que ter colocado esse conteúdo sensível lá. Conteúdo sensível, não leia comendo. É uma boa dica. Mas assim, brincadeiras à parte, eu gostei muito. Não é estilo de livro que eu costumo ler, vocês sabem disso, eu sou medrosa. Estou começando nesse mundo de terror, de suspense, thriller psicológico agora. Sou meio cagona por algumas coisas, mas a Alice se tornou uma grande amiga minha. Então não só li quando saiu, como li também na Betagem. Então eu torço muito pelo sucesso dela. E eu quero que todo mundo conheça esse livro, todo mundo leia esse livro, porque ele merece ser lido, divulgado, discutido, debatido, porque ele tem muitas camadas sociais, políticas, raciais, de gênero, para serem discutidas e trabalhadas aí em cima dessa temática. Bom, isso foi tudo que eu li em fevereiro. Não pense que eu sou uma pessoa perfeita, que eu leio tudo que eu começo, porque não. Eu abandonei um livro em fevereiro, foi o primeiro abandonado do ano, que foi Mariane. Eu não consegui dar seguimento nessa história, li até a página 150, mas não estava me fazendo bem, apesar de ser do Clube do Livro, apesar de eu não gostar de abandonar livros lá. Se trata de um thriller psicológico um pouco pesado, né, de manipulação, de uma protagonista que realmente ela quer fazer um experimento com alguém. Ela pega alguém e fala, eu vou transformar essa pessoa no meu bichinho, no meu brinquedinho. Vamos ver até onde ele vai, até onde eu consigo quebrar ele. Psicologicamente, emocionalmente, quimicamente, fisicamente. E eu não consegui, gente. É o que eu falei, eu ainda tenho algumas limitações. Então, é isso. Eu trabalho com isso. Hoje se tornou não só um hobby, mas um trabalho. Então, não se comparem com o meu ritmo de leitura, porque cada um tem o seu. Então, leia por prazer, leia no seu tempo, no seu ritmo. O importante é sempre ler. Beijo, até o próximo vídeo. Se inscreva se não for inscrito. Ative o sininho para saber as novidades. Comenta, curte e assiste esse vídeo. Enquanto você está fazendo comida, enquanto você está tomando banho, arrumando a casa, deixa lá passando, mas assiste. Vai que você pega algum gostinho aqui, ó, de algum desses livros e começa a ir ali. Até a próxima. Tchau!